Bom dia, Jonathan. Bom dia, Tudo bem? tudo. Rafael. Oi, Ana Luísa. Vamos então começar? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a avaliação de vocês para ver por onde podemos começar. Só um pouquinho. Se quiserem anotar no caderno as dicas da prova, seria legal, tá? Abre aí a avaliação para nós ver. Ah, Diogo. Uma dica muito boa, professora. Abrir a prova para a gente ver. É uma dica muito boa, né? Fazer um compartilhamento. Imagina Ainda mais com o gabarito. com gabarito, né? Isso mesmo. Ah, Diogo. Você, hein? Você. Vamos então, vamos lá. Ai, quem que é Miguel Marinho, gente? Eu não conheço. Ana Eu acho que é na Júlia. Ah, tá. Pessoal, vamos lá então. Começando nossos trabalhos. Então, lá no começo do trimestre, nós estávamos falando, peguem lá na página, só dá uma folheada no livro de vocês. Nós estávamos falando sobre operações com radicais, certo? É o que vai começar ali no capítulo 6, a nossa prova aqui, ó. Capítulo 6, operações com radicais. Eu disse para vocês que quando nós temos radicais com o mesmo índice e o mesmo radicando, é possível somar esses radicais. Por exemplo, operações com radicais, vou escrever aqui, tá? Operações com radicais, capítulo 6. Quiserem anotar, vocês que sabem. Operações com radicais, capítulo 6. Então, começa ali no capítulo 6, nossa prova. Então, pessoal, deixa eu pegar aqui. Então, o que eu tenho? Nós estudamos operações com radicais, e aqui, vamos lá. Exemplo 1. Como que eu faço para somar esses radicais, né? Por exemplo, raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 4. Começou bem, né? Raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 4. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu somar esses radicais, eles precisam ter o mesmo radicando, né? Para começar. Aqui parece estar tudo diferente, mas tem algumas raízes aqui que são exatas, né? Se eu pensar na raiz quadrada de 9 é 3, né? A raiz quadrada de 8 eu não tenho o valor exato, vou precisar fatorar. Que feia essa raiz. Assim. Raiz quadrada de 8 vou precisar fatorar. A raiz quadrada de 2, se observarmos, já está na forma fatorada, não tem jeito de fatorar mais, e também não tem um número exato como raiz, né? E a raiz quadrada de 4 é 2. E aí sobrou essas duas raízes aqui, que não tem como eu somar, senão aqui tinha que dar 2, né, para dar certo. Tinha que ser 2. Então, o que eu tenho que fazer? O 8, ele cabe uma fatoração. Então, vamos lá. 8 dividido por 2 será 4, dividido por 2 será 2, dividido por 2 será 1. E aí, oitavo ano, veja bem, como é raiz quadrada, eu junto de 2 em 2. Tudo que eu junto, eu tiro da raiz, certo? Então, vou escrever isso daqui, ó, 3 mais. Primeiro, eu vou escrever esse número aqui, ó, que é 2 ao quadrado, que multiplica esse 2, tá? Isso daqui. Então, vai ficar assim, o 8 é 2 ao quadrado, que multiplica 2. Escrevi de uma forma diferente, tá? Por que eu escrevi de uma forma diferente? Porque eu vou simplificar, certo? Olha, nesse caso aqui, eu vou cancelar a minha raiz com o meu expoente, quando eu tenho índice, no caso é ao quadrado, né? Raiz quadrada, com o expoente 2. E aí, pessoal, ele sai da raiz. 2, raiz quadrada de 2. O que ficou, fica dentro da mesma raiz, tá? Mais raiz quadrada de 2, mais 2.
Posso somar esses dois já, né, gente? Não sei porquê, mas, ó, posso somar. Aqui dá 3 mais 2, 5. Gente, e agora, o que que eu posso... O que que eu tenho aqui? Olha, eu tenho 2 raízes quadradas de 2, mais uma raiz quadrada de 2. Então, eu vou fazer o quê? Olha, aqui tem 1, não aparece, mas é 1. Eu vou somar a parte de fora, né? Ó, 2 mais 1, 3. Então, aqui vai ser 3 raiz quadrada de 2, tá? Ó, ok? Então, é assim que eu faço para juntar essas raízes. Primeiro, então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fatorar, né? Olhando aqui não daria para eu perceber que raiz quadrada de 8 é 2 raiz quadrada de 2, né? Então, eu preciso fazer esse processo. Pode falar, Ana Luísa. Quem me chamou? Era eu, Jonathan, mas não. Tudo bem? Beleza. Oh, a minha única pergunta, professora, é... Sabe aquele 1 ali na frente da raiz quadrada de 2? Por que você colocou aquele 1? Isso. Por que Na hora de somar aqui, Arthur, eu tenho o seguinte, olha, eu tenho 2 raiz quadradas de 2 e aqui eu tenho mais uma, né? Ó, 2 aqui e aqui tem mais uma. Eu coloquei 1 aqui só para vocês não esquecerem de somar esse 1 que está aqui. Ele está invisível, mas ele está ali, entendeu? Então, eu coloquei 1 só para dizer que 2 mais 1 é 13. Eu coloquei 1 aqui só para dizer que é uma raiz quadrada de 2, tá bom? Beleza? Então, tá. Entendi. Então, beleza. Agora, vamos pensar... Vou dar mais um exemplo aqui, tá? Ô, professora, Pode falar. é para somar, né? Não multiplicar. É, somando. Tá tudo somando. Tá? Tá. Opa. Peraí. Deixa eu ver aqui. E se eu tenho assim, outro exemplo, tá, gente? Exemplo 2 agora. Mais raiz sexta de 3 ao quadrado dividido por raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 6 que multiplica... Só um pouquinho. Meu Deus. Vamos lá. Pronto. Eu tenho aqui, eu vou trabalhar várias coisas aqui com vocês nesse exemplo, tá? É tudo isso daqui. Então, aqui eu tenho raiz... Oi. Por que se tirou o 6, mas depois colocou o 3 e depois colocou o 6 de novo? É que eu estava tentando formular um exemplo para vocês, tá? Vamos lá. Por partes. O que vocês acham que eu devo fazer primeiro aqui? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui raiz quarta de 2 à quarta. As raízes. Ó, eu posso fazer o quê? Cancelar. E vai sobrar quem? Só 2, tá? Beleza. Agora, aqui, o próximo passo é fazer essa divisão, certo? Quando eu tenho assim, né? O próximo passo é fazer essa divisão. Mas antes de fazermos essa divisão, o que nós temos que lembrar? Ó, a gente pode simplificar por 2 aqui, não pode? Deixa eu colocar um... Pode. Coloquei um 3 aqui, tá, gente? Coloquei um 3, tá? No raiz cúbica de 3, tá? Agora, eu posso, então, mais. Aí aqui, 6 dividido por 2 vai dar 3. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai dar 3 elevado a 1, que é 3, tá? Vou deixar 1 aqui só pra gente... Então, resolvi essa situação ali. Agora, eu posso repetir aqui. Calma lá, que a gente já vai fazer a divisão na outra linha. Aí eu faço essa multiplicação aqui, ó. Uma multiplicação com índices iguais, né? Nesse caso,
3 vezes 6, 18. Então, raiz quadrada de 18. Então, multipliquei esses dois. Pode falar, Jonathan. Não, você já falou que vai fazer na próxima linha. Uhum. Agora, vamos fazer agora na próxima linha essa divisão aqui. Quando eu tenho divisão de dois radicais, eu posso escrever assim, por exemplo, raiz cúbica de 3 dividido, né, por raiz cúbica de 3, naquele caso ali, essa é a divisão. Eu posso escrever o quê? Tudo dentro de uma raiz aqui, ó. Certo? Uhum. Então, vamos lá. Vai ficar o que aqui? 2 mais raiz cúbica de 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 será 1. Mais a raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18 não é exata, né? Vamos fatorar o 18? Então, vamos fatorar. Vou fatorar ali no cantinho. Pode ir fatorando, pessoal. Qual parte, João? Do começo? Pessoal, só um pouquinho. Aqui nessa divisão, deixa eu apagar aqui. Só um pouquinho. Vou passar aqui para cima, tá? A gente tem um bar. Só um pouquinho. Pode falar. Você sabe a fatoração do 18? Sei. 18 por 2 dá 9. Como? Por 3 3. dá 3. Por 3 dá 1. Então, vai dar... Ah, não vai dar. Eita, professor, travou pra mim. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 2. Bora, Isso. travado pra mim. Pera, perdi o quê? Só um pouquinho, gente. Professora. Então, vamos lá. Vamos, então, aqui continuar. Ô, João Pedro, qual parte que você não entendeu que você falou? Do começo? Gente, eu vou escrever novamente aqui em cima essa parte aqui do exemplo 2 para ficar no quadro todo. Só um pouquinho, tá? Então, eu vou colocar ela aqui. Raiz quarta de 2 à quarta, mais raiz sexta... Professora, Oi, de 3 ao você vai quadrado. fazer a multiplicação e a divisão também dos radicais ou não? Como é que é? Prof, eu acho que ele Vai tá com fazer dúvida a ali no 6. multiplicação e a divisão dos radicais também ou não? Se eu vou fazer, vou. Ah, tá. Tá, eu já tô fazendo, na realidade, né? Vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso daqui, gente, e aí nós vamos organizar aqui em um quadro só. Eu acho que ele tava com dificuldade naquela lá que o 6 divide por 2 e o 2 divide por 2. Gente, ó, primeira coisa, então, presta atenção, João Pedro. Ó, nós temos aqui raiz quarta de 2 à quarta, certo? Não dá pra ver muito bem, professor. Aí, bora lá. Tá. Raiz quarta de 2 à quarta. Quando o índice e expoente são iguais, eu posso cancelar, certo, João? E aí esse 2, ele vai ficar fora da raiz, tá? Mas, aí aqui eu tenho uma divisão, tá vendo? Tem uma divisão. Só que aqui, eu posso simplificar esse primeiro, né? Então, eu posso dividir aqui por 2 e esse por 2. Tudo que eu faço no índice, eu faço no meu expoente. Então, aqui, 6 dividido por 2 vai dar raiz cúbica de 3. Aí, aqui, olha, 2 dividido por 2 vai dar 1. Só que 3 elevado a 1 é 3, né? Então, fica certo, fica 3 mesmo. Dividido por raiz cúbica de 3, que é essa daqui. Mais. Aí eu faço a multiplicação desses dois, já que as raízes os índices são iguais. 3 vezes 6, 18. Aí,
Tá. Deixa eu mostrar para vocês a propriedade da divisão com índices iguais. Está lá na página. Pera lá. Está lá na página 140, tá? Ó, aqui na página 140 tem ali, ó, raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Aí eu posso representar numa mesma raiz, tá? Olha ali, tá? Ó, tem índices iguais. Por isso que eu vou representar ali na mesma raiz. Então, eu posso escrever assim, ó, 2 mais. Como é raiz cúbica, então eu posso escrever em uma raiz só. Raiz cúbica de 3 dividido por 3, tá? Mas a raiz quadrada de 18 vai ficar assim, olha, 3 ao quadrado vezes 2. Então, daí nós vamos terminar, ó, 2 mais raiz cúbica de 3 dividido por 3 seria 1. Mais. Esse daqui, ó, eu vou cancelar índice com expoente. O 3, ele sai da raiz. E o que restou é só o 2. Raiz cúbica de 1 é 1. 3 raiz de 2. E como que vai ser o resultado final dessa conta? Eu só vou somar esses dois números aqui, porque o 3 está acompanhando raiz quadrada de 2. Não pode somar, tá? Então, vai ficar assim, 3 3 mais 3 raiz de 2. 2. Beleza? Então, vai ser isso. Então, vamos ver aqui o que tem mais para vocês aqui na avaliação. Só um pouquinho. Então... Mostra logo pra nós, professora. Só Tem uma quantas questão. questões, professora? Tem 12. Oi? Com certeza. 10. Quantas questões? Oi, que milagre. 10 questões. Vamos lá. Vamos pensar agora na parte da fatoração. Eu vou fatorar aqui para vocês, tá? Por exemplo, se eu tiver uma soma, posso apagar? Pode. Depois vai ficar gravado para vocês. Eu mando para vocês do grupo. Faz uma questão da prova. Resolve uma Questão da prova. Vamos lá, por exemplo, 3. De preferência, difícil. Raiz cúbica de 216 menos raiz sexta de 729. Vamos lá? Raiz cúbica de 216, raiz sexta de 729. Eu preciso, então, fatorar. E depois, aqui, juntar de 3 em 3, aqui, juntar de 6 em 6. Vamos lá? 216, fazer a fatoração. 216 é um número par, né? Vou fazer aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Dividido por 2 será 108. 108. Dividido por 2 será 54. Fazendo aqui para ser mais rápido, tá, pessoal? Dividido por 2 vai ser... Mas pode fazer isso na hora da prova? Fazer o quê na hora da prova? Na calculadora. Olha, vocês têm 2 horas para fazer a prova, né, gente? Eu acredito que dá para fazer tudo na mão mesmo, mas vocês que sabem. O importante para mim é vocês saberem o processo, né? Vocês já estão no 8º ano, daqui a pouquinho 9º, mas assim, é importante saber fazer o processo e as divisões também no lápis, né, pessoal? Nem se eu quisesse eu poderia. Por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1, ó, fatorei aqui. Então, aqui deu isso. Ó, aí a gente tem que olhar o meu índice é de 3, né? Então, eu vou juntar de 3 em 3 lá na 3 números iguais, ó. 3 números iguais, 3 números iguais. Então, aqui dá 2 ao cubo e aqui dá 3 ao cubo. Eu troco, né, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, tá certo? E aí eu posso, como eu tenho uma multiplicação aqui, 8º ano, eu posso cancelar, ó, os índices e os expoentes iguais, só porque tem uma multiplicação. Gente, esses dois números, então, vai sair ao mesmo tempo da minha raiz cúbica. 2 vezes 3, 6. Saiu, porque cancelou tudo. Menos. Vamos agora fatorar o 729. Por 3, né? 729 por 3. Dá 243. Por 3, se eu não me engano, dá 81. Isso. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Eu tenho que juntar de 6 em 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, deu certo aqui, ó. Quando acontece isso, gente, é porque essa raiz sexta ali, ela é exata. Tá? Ela é exata.
ela vai ser igual a 3. Se eu pegar o 3, multiplicar por 3, 6 vezes, vai dar 729. Então, aqui deu 3 a sexta. Ó, eu troco 6, raiz sexta de 3 a sexta. Olha lá que bonitinho que ficou. Deixa eu colocar mais para cima. Então, eu troquei o 729 por 3 a sexta. Então, aqui vai, cancelo, né, expoentes com índices iguais e vai sobrar só 3. E 6 menos 3 é 3. Olha o resultado dessa conta. Fiz uma conta gigantesca para descobrir que o meu resultado é 3, tá? Beleza? Então, lá na avaliação, vocês vão ter que fatorar, né? Ver aqui certinho qual que vão ser essas adições, subtrações, tá? Beleza? Vamos agora para a parte de racionalizar o denominador. Vocês lembram? Não, professora, apaga não. Eu ia tirar print, né? Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui de novo, então. Depois eu mando qualquer coisa. É raiz cúbica aqui, né? Ô, Jonathan, manda no grupo depois. Mas é a minha letra, tá? Então, tipo, talvez. Não, nada, não, manda, faz um favor. Valeu, professora. Dá um print aí, então. Deixa eu sair aqui, senão eu vou sair no print. Vai fazer uma geografia. A professora de geografia saiu com bebendo água. Eu tirei o print se apagando o quadro. Vamos lá. Posso apagar, gente? Vamos lá agora. Depois, tirou o print, tirou. Se não tirou, não tira mais, como diz. Você tá pelo caderno. Vamos lá. Agora vamos lembrar de racionalizar o denominador, tá? A parte, eu não coloquei o exercício, então vocês não precisam. Deixa eu ver aqui, só uma coisa. Vocês não precisam estudar aquela soma e aquela adição no denominador com radicais. Então, eu coloquei só um exemplo mais tranquilo ali para vocês. Até porque no nono ano a gente vai ver mais isso, né? Então, assim, tá? Racionalização de denominadores. Isso daí não é tão difícil. Se você colocar o 9 embaixo, essas coisas, ou um 10. Racionalização de denominadores. Certo. Ó, a racionalização de denominadores, nós vamos fazer o seguinte. Quando tem no denominador uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma coisa desse tipo aí, nós vamos tentar tirar só um pouquinho. Essa raiz quadrada, essa raiz cúbica ali do denominador, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui no exemplo aqui. Exemplo 1 para essa parte. 5 raiz quadrada de 6, por exemplo. Aí eu tenho que fazer uma fraçãozinha aqui, uma multiplicação de uma fraçãozinha com esse número. Então, vai ficar raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 6. Se aqui for ao quadrado, tá, gente? Depois eu vou explicar o outro exemplo para vocês. Raiz quadrada de 5 que multiplica raiz quadrada de 6, gente, é 5 raiz quadrada de 6, não é raiz quadrada de 30. Eu só posso multiplicar se o 5 estivesse dentro da raiz, os dois, tá? Eu só coloco do ladinho, assim, tá bom? Raiz quadrada de 6 que multiplica raiz quadrada de 6 é raiz quadrada de 36. Mais raiz quadrada de 36 é 6. Então, essa seria a resposta final, tá? Mas daí não tirou da raiz. Tirou o denominador, por isso que é racionalização de denominadores. Eu tirei. Entendeu? Não falou racionalização de numerador. Assim, lá no ensino médio, nas outras questões que vocês vão fazer, vocês vão trabalhar com muitas raízes, por isso que a gente está tendo esse ensino bem forte agora, vocês já estão até enjoados de racionalizar, de fatorar, né, e tal. Mas assim, pessoal, lá no ensino médio, vocês terão que resolver essas questões, às vezes surge uma raiz lá no denominador, e aí vocês precisam saber sair dessa situação, aplicar essa racionalização, porque a resposta do gabarito nunca aparece com uma raiz quadrada no denominador, tá? Então, esse é um processo para tirar essa raiz, né? Então, vocês vão aprender, vão lembrar da professora de matemática lá no ensino médio ainda, racionalizando esses benditos denominadores, né, gente? Olha, a professora lá no 8º ano falou assim que era importante. Agora estamos vendo. Vamos para o exemplo 2. E vamos pensar aqui se a gente tivesse assim. Ai, professora, peraí, deixa eu copiar. Tá.
Exemplo 2. 2 raiz sétima de 3 à quarta. Ó, presta atenção nisso daqui, tá? Assim. Eu vou ter que fazer, pessoal, ali não uma fração igualzinha a essa. Lembra que eu expliquei? Aqui dentro, ó, a gente vai ter que ter uma diferença, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir o 7, raiz sétima aqui, e aqui eu faço a diferença, ó. 7 menos 4 vai ser 3. Então, aqui de expoente vai o 3. Já vou explicar por quê, tá? É verdade. Que depois você junta 4, fez nananana. Exato. Daí eu cancelo, né? O sétimo, Cancela o 7, tudo isso. Ó, então Professora, aqui... solta nós mais cedo. Tem que ter essa frase. Tem que ter. Daqui a pouco eu vou fazer uma camisa pro Diogo bordado com essa frase. Solta nós mais cedo é 10h30. Falta meia hora ainda, Diogo. O que é isso, Diogo? Presta atenção na racionalização. Vamos lá. Ó, Esse pra prova, filho. Não tem pressa, não. É verdade, nós temos que estudar pra prova, professora. Você tá Tá atrapalhando. estudando. vocês estão estudando? Querem estudo melhor aqui, estudando com a professora? Ó, veja bem aqui. Pessoal, aí aqui eu não posso, quando tem aqui índices diferentes de não ser raiz quadrada, eu não posso simplesmente repetir, igual eu fiz no raiz quadrada, entendeu? Eu tenho então que tentar resolver, porque senão não dá certo se vocês repetirem a mesma raiz aqui. Não dá certo, tá? Vai por mim. Então, olha, 2 vezes raiz sétima de 3 ao cubo é 2 vezes raiz sétima de 3 ao cubo. Viram que nós tínhamos a quarta e ficou ao cubo aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho que fazer a fraçãozinha com a diferença, olha. 7 menos 4 é 3, né? Então, nós fazemos aqui o expoente com a diferença. E agora eu vou explicar para vocês o porquê. Ó, na multiplicação, nós temos aqui índices iguais, eu posso multiplicar. Então, na multiplicação das raízes com índices iguais, eu vou repetir o índice, vou multiplicar, ó, 3 que multiplica 3, vai dar quanto? Quanto? 3 que multiplica 3? Aí eu vou repetir também, né, a base, desculpa. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, tá? A professora tá bem doida hoje, vai. Ó, então aqui, na multiplicação de bases iguais, eu vou manter o índice, manter a base e somar os expoentes, ó. 4 mais 3, tá? Beleza? Aí eu cancelo, ó. 2 raiz sétima de 3 ao cubo dividido por 3. E aí eu eliminei a minha raiz sétima do meu denominador, tá? Então, só repetindo aqui, conserva o índice e o radical e soma os expoentes. Olha aqui os expoentes, gente. Deixa eu circular aqui o que eu somei. Olha, eu somei o 4 e somei o 3 para dar esse 7, tá? E aí, índice e expoente são iguais, eu cancelo e sobra só o meu 3, tá bom? E aí, acabou. Nós falamos juntos. E aí, acabou. Bem isso mesmo. Vamos ver o que eu pedi para vocês mais na prova. Tá, depois nós vamos para a parte... Então, o que vocês terão que estudar? Peguem lá os exercícios, estudem bastante essa parte de fatoração, de juntar, né? E isso tudo vai estar numa expressão com 55 números, 55 raízes, tá? Meu Deus. Tô brincando, né, gente? Só para descontrair. E não esqueçam, gente, vou dar mais um exemplo aqui, só para... Pode apagar? Já deram print? Eu não, mas... Eu já, quem quiser manda no grupo. Tá quieto, Miguel. Manda lá. Quem tirou aí, manda aqui. O meu meu não tá Deus. tirando. Eu tô no PC hoje. Fazendo favor. Eu já passei no... Professora, já tirei. Ai, Meu minha Deus. coluna tá doendo, acho que de tanto ficar deitado na cama.
Você fica aí fazendo tarefa deitado, tudo aí, machuca a coluna. O certo gente, olha, eu falo, né, que eu não conseguiria. Se eu tivesse que assistir alguma coisa deitado na cama, eu já ia dormir, gente. Eu tenho que sentar numa mesa, né? Ficar assim certinho, posição de estudo, digamos. Senão, né, deitado na cama não dá certo. Pronto? Não, o bom da coluna fica tudo assim é porque eu faço circo, né? E o professor manda forçar a coluna num grau que daí eu já tô tudo torto assim, então. Ô, Jonathan, e você estava fazendo circo antes, não estava? Que você estava falando para a professora? Uhum. E agora parou? Não, tipo, ainda tá tendo aula lá, só que é de madrugada, tem todos um rolezão. Só que eu não vou, porque minha mãe disse que, como os casos estão aumentando, é melhor fazer por aqui. Aí eles fazem, tipo, as pessoas que vão na aula, eles fazem uma reunião, tipo, no Zoom, e a gente entra e assiste a aula deles. E a gente faz junto com eles algumas coisas Entendi. que dá pra fazer. Vamos lá, só vou passar mais um exemplo de quando, por exemplo. Ô, prof. Um exemplo de quando, por exemplo, né? Um exemplo de quando, por exemplo. Fala, pode falar. Você passou esses exercícios na monitoria retrasada, não passou? Passei algo parecido. Nós estávamos trabalhando essa parte dos radicais. Ó, eu tenho assim, ó, 2 raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8, preciso melhorar isso daqui, né? Como que eu vou fazer? Então, aqui, pessoal, não, vou fazer até melhor. Não, vou deixar assim mesmo. Tá, vou deixar assim. Vou fazer até melhor, deixa assim mesmo. Vou deixar assim. É exemplo 3. É um exemplo 3, tá? 3. A professora tá aqui, tá. Vamos lá. Ó, aqui o raiz quadrada de 8, eu preciso fatorar. Vou fatorar aqui do lado, ó, 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Tá, já fiz, né? Tá certo. Então, vai dar aqui 2 ao quadrado, já que tá juntando de 2 em 2. Aí um fica com a raiz e outro fica dentro. Ó, e tem um 2 aqui, ó, acompanhando o 8, certo? Aí vai fazer 2. Tá, vai ficar 4. Isso, ó. Cancela essa raiz com o expoente com índice. Esse 2 está fora, não podemos esquecê-lo, ó. Não pode. Ó. E aí, esse 2 já vem para acompanhar o 2 que estava sozinho. E o outro 2 está aqui, ó, dentro da raiz, bem bonitinho, vai ficar. Ó. Então, 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 2. Então, não pode esquecer. Porque às vezes me perguntam, né? Professora, o que faz com esse 2? Aí eu falo assim, olha, a gente tem que multiplicar, não pode desaparecer, tá? Tem que multiplicar, tá bom? Professora, dá licença para print. Quê? Nossa, eu queria tirar print pra você daí, pedir pra você dar licença. A professora soltou um quê? Meu Deus, que... Foi alto, hein, professora? Meu Deus. Ai, a minha professora nem fala alto, né? Meu Deus. Não, ainda mais com esse microfone não agora, professora. Olha, tô hacker. Ai, ai. Ai, ai. Não aguento, né? Mas é isso aí. A gente tem que dar risada, né? Porque logo, logo nós vamos nos encontrar, né? Eu vou ficar falando para vocês ficarem quietos na aula. Só no outro ano. Não é? Não é, Manu? Vou falar assim, fica quieto, professor, explicar. Faz silêncio. Ai, vamos. Agora eles falam, responda, por favor. A professora é muito calma. Olha, vamos lá. Pessoal, nós daí vamos passar para outra parte, que daí já é a parte da página. Já é a parte da página dos triângulos, capítulo 7, tá? Pode ficar tranquilos, porque assim, a gente nem tá atrasado nesse livro, sabe? Então, pode ficar sossegado. Nós vamos, então, falar então um pouquinho dos triângulos. Então, ó, só fazendo um resumão do que é um triângulo. Triângulo é um polígono, né? Todos já sabem. O que é um triângulo? Triângulo é um triângulo, ué. Triângulo é um triângulo. Ah, triângulo é esse daqui que vocês conhecem, né? O triângulo ele tem 4 lados. Então, ele tem aqui 3 lados, né? Certo? Ele é um polígono. Polígono quer dizer vários, né? Vários ângulos, né? São 3, no caso aqui. 3 ângulos. Ele vai poder... Tem um acento aqui no polígono. Ele é classificado com relação aos lados e com relação aos ângulos, né? Então, com relação aos lados,
nós vamos lá ter equilátero. Equilátero são 3 lados iguais. 3 lados iguais. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui. Iguais. Então, por exemplo, 5, 5, 5. Depois a gente tem que ver essa condição de existência, se dá certo, né? Coloquei. Mas 3 lados iguais. Dá certo. Tá certo. Aí, nós temos o triângulo equilátero, depois nós temos o isósceles, né? O isósceles é aquele aqui que tem 2 lados iguais. Então, deixa eu colocar aqui, né? Isósceles. Isósceles tem 2 lados iguais e um diferente, tá? 2 lados iguais. E o terceiro lado é diferente dos 2 que são iguais. Tá bom? Então, aqui nós temos um triângulo isósceles. Ó, quando tem esses 2 tracinhos, quer dizer que os lados ali são iguais. E aí eu falo para vocês ainda que os ângulos da base são os mesmos, tá? Também. Os ângulos da base são os mesmos. Então, tem isósceles, equilátero, e agora o escaleno, né? O escaleno é aquele... É aquele que são 3 lados diferentes, né? Diferentes. Qual é a página que tem isso? Olha, deixa eu ver. É na página 160, 160 e 161, tá? Que tem isso daqui. Aí essa classificação aqui é quanto aos lados, né? Quanto aos lados do meu triângulo. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Que vocês já sabem também. Nós fizemos Kahoot semana passada. Como é que é? Eu fiquei em top 5, falta pouco, bem pouco. Faltou pouco. O próximo dá certo, né? Então, aqui é a classificação dos triângulos quanto aos lados. E agora nós vamos ver quanto aos ângulos, tá? Quanto aos ângulos, nós já sabemos, então, que nós temos o triângulo acutângulo. Então, quanto aos ângulos, nós temos aqui o triângulo acutângulo, que é ângulos... Acutângulo... Você estava falando quantos lados? Quê? Você estava falando dos lados antes? Eu estava falando... eu apaguei, né, gente? Vocês deram print? Não, mas tem a parte do livro que eu estou escrevendo. Eu falei quanto aos lados, agora eu estou falando quanto aos ângulos. Tá. Isso mesmo. Eu estou falando a página 60 agora. 160. Aí, pessoal, nós temos aqui quanto aos ângulos, o acutângulo, que tem 3 ângulos menores que 90, né? 3 ângulos menores que 90 graus. Ele é um triângulo mais assim, fechadinho, né? O retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo de 90 graus. Não sei se vocês já perceberam, mas eu adoro geometria. Então, um ângulo de 90, chamado retângulo. Nós temos aí, depois, o obtusângulo. O obtusângulo. Professora, O obtusângulo tem tem uma acento? pergunta. O obtusângulo, só um pouquinho. O obtusângulo é esse triângulo aqui, ó. Nem tá aparecendo quase para vocês, mas é um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Pode falar. O isósceles só é a base? Ou pode ser tipo... Dá licença aí, professor. Peraí, calma aí. O isósceles só é a base? Ou ele pode ser tipo qualquer lado que seja que tenha 2? Oi? A base? Não. Isósceles só é a base? Os ângulos da base são iguais. Ah, tá, mas só a da base. Tipo, se não for da base, não é isósceles. Se ele tiver 2 lados iguais, ele será isósceles. Tá, entendi. Era essa a Tá. minha pergunta. Se ele tiver 2 lados iguais, ele será isósceles sim, tá? Aí, pessoal, quando nós começamos lá na página 160, definição e elementos de um triângulo, nós falamos dos vértices, né? Então, já deu print? Posso apagar? Eu Pode. já tirei já. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui na prova. Vocês vão gostar da prova, tá muito fácil.
Aliás, tá muito fácil. Tá muito fácil, não. Vocês sabem fazer, eu acredito, né? Eu acho, né, gente? Pelo amor de Deus. Pera, tá muito fácil, não? Ah, não, professora. Não, tá assim, tá nível assim, nível professora Renata. Tá nível assim. Tá nível assim, digamos assim, que vocês sabem fazer, porque eu tenho certeza que vocês entenderam bem as aulas. Aí eu falei para vocês da definição, né? Por exemplo, então nós temos aqui um triângulo, tá? Aí, vamos lá. Nós temos aqui um triângulo. Esse triângulo, ele tem, então, vértices, né? Que é esses pontos de encontro aqui, de duas semi-retas, certo? E aí, pessoal, ele tem ângulos internos. Vou colocar aqui, esse daqui, 60, 50. Deixa eu ver se vai dar 70. Deu, né? Deu, né? Passou 10 para lá, deu 180. Tem que dar 180, tá, gente? Aí, deu 180, né? Tá tudo certo, tá. Ele tem os ângulos internos, que dá 180, soma, certo? E aí, tem os vértices, os ângulos internos, e também tem os ângulos externos. E eu expliquei para vocês. Eu expliquei para vocês assim, ó, bem legal, olha esse daqui, ó. Por exemplo, o ângulo é o teorema do ângulo externo. Nós estudamos Que a professora ficava toda vez escrevendo negócio. É isso mesmo. Ó, o teorema do ângulo externo é o seguinte, que a soma dos dois internos não adjacentes a ele é igual a esse ângulo externo. Ô, professora, agora que é para escrever, você não vai escrever, professora? Uai! Claro que eu vou. Teorema do ângulo externo. Do ângulo externo. Ó, teorema do ângulo externo é assim. Então, tem esse ângulo externo ali, que é o x, no caso, né? Então, o teorema do ângulo externo é assim. X será igual a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Não adjacentes. Agora, peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Adjacente, né? Professora, só faltou pelo teorema de... Pelo Eu esqueci o que são ângulos congruentes, professora. Eu não lembro. Ângulos congruentes são ângulos iguais. Adjacentes, tá certo o jeito que eu escrevi. Adjacentes. Então, pelo teorema do ângulo externo, x é igual à soma dos ângulos internos. Ângulos Sempre vai internos. falar de x, né, professora? Nunca vai poder esquecer esse x igual o quê, né? Olha. Então, o x aqui é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, não é essa soma aqui que esse é adjacente, vai ser esses dois. 70 com 60 vai ser quanto? 130? É isso? Isso. Então, 130 graus. Ou ainda, se você não lembrar do teorema do ângulo externo, eu sei que essa meia circunferência vale 180. Se aqui dentro eu tenho 50, é porque às vezes nem sempre vai estar aqui esse 50, né? Você sabe que para completar 180, nós chamamos de ângulo suplementar, tá? Tá, beleza, expliquei isso daqui agora para vocês. Aí nós temos ainda falar um pouquinho da condição de existência do triângulo, tá? Deu print, já vou apagar. Pronto? Tá bom. Calma! Ah, tá, está bom. Pronto? Tirei. Pode apagar. Agora pode ir. Desespero. Vamos lá. Pessoal, vamos lá então. A condição de existência de um triângulo, gente, então nós temos que pensar assim. Então tá lá na página 164 para vocês, né? Esse é o último, né, professora? Esse é o último, né? Não, ainda não. Tem a parte das sevianas lá que nós temos que falar também. Nossa, quanta coisa, professora. Por que você não tirou metade dos triângulos? Condição de existência de um triângulo. Tá escrito ali, né? Olha, a soma de dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Então, vamos pensar aqui. Vamos para o exemplo, né? Exemplo aqui, para esse caso. Um triângulo com 7 centímetros, 5 centímetros e 2 centímetros. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, ó. Se eu somar 7 mais 5, é maior que 2, certo?
porque 7 mais 5 é 12, 12 é maior que 2. Pela condição de existência, eu tenho que fazer os 3 testes, tá? Então, eu tenho que fazer 7 mais 5, que é 12, 12 é maior que 2. Eu tenho que fazer 7 mais 2 é maior que 5, que vai ser 9, 9 é maior que 5. E eu tenho que fazer o terceiro teste, que é 5 mais 2 é maior que 7? Não, né? 5 mais 2 é igual a 7. Então, ó, falhou aqui. Falhou em um lado, a gente tem que fazer os 3, tá? Não tem jeito. Então, falhou em um lado, pessoal, não dá certo de construir nosso triângulo, tá? Então, aqui não é possível fazer a construção, tá? E se lá na prova a professora pediu um intervalo, porque a professora gosta dessas coisas, né? Por exemplo, assim, dê um triângulo com 2 lados. Quantos lados vai ser esse terceiro aqui? Quais as possibilidades? É bem interessante vocês estudarem, tá? Não é possível a construção do triângulo, tá? Do triângulo. Vamos agora para mais um aqui, né? Vamos 3, 6 e 4. Já deu o print? Posso pagar? Vamos lá. Posso apagar, então? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, 6, 3 e 4. Exemplo 2 aqui nesse caso. 6, 3 e 4 centímetros. Pode ser metros também, tanto faz que vai dar no mesmo jeito. Então, 6 mais 3 é maior que 4? É, né? 6 mais 3 é 9, 9 é maior que 4. 6 mais 4. 6 mais 4 é 10 e 10 é maior que 3, né? 10 é maior que 3. E o último, 3 mais 4 é 7 e 7 é maior que 6. Então, beleza, esse é possível a construção. A construção. Então tá. Beleza? Tranquilo? Vamos agora, finalzinho da nossa aula, falar um pouquinho sobre o que seria uma bissetriz, o que seria... Professora, você não faz a chamada e solta nós 5 minutos mais cedo. Então, o que vocês terão... Calma lá, daqui a pouquinho eu solto. Então, Só o que quem você... viu o meme no grupo vai entender isso. Que grupo, gente? Não, professor, é o nosso grupo, pode relaxar. Vocês ficam tirando print aí. Risada da professora. Né? É o meme do Diogo, professor, que é um monte de gente falando que pode sair. Verdade. Ai, Jesus. Ó, nós vamos... Ó, vocês terão que estudar também. Página 168, 169, 170. Entender tudo como que funciona essa parte de mediana. O que é mediana, né? Ah, mediana é quando eu divido ali... Não, pera. Professora. Oi. Ó, eu vou mandar pra tu, que mandaram no grupo. É muito incrível, professora. Pera, que tem nota. Ó, o que é bissetriz? Olha, bissetriz, então, todas essas definições, tá? Essas definições, tá tudo aqui, ó, gente. Embaixo de mediana, embaixo de baricentro, o que é circuncentro, o que é bissetriz, certo? Então, aqui, nós já fizemos com GeoGebra também na sala, certo? Então, isso daqui é mais parte da definição, tá bom? Aí, o que é um ortocentro? Aí, por exemplo, assim, lá na avaliação, vocês vão ver lá o triângulo. Eu não pedi para construir nada, já está construído lá. Aí vocês vão definir, por exemplo, se aquela situação é um ortocentro, se é uma bissetriz, se é um incentro, se é um circuncentro, entendeu? Então, vocês terão que visualizar, né? E lembrar das nossas aulas sobre bissetriz. Bissetriz é aquele segmento que sai do vértice
e vai dividindo esse ângulo em duas partes iguais. Essa parte da definição, tá bom? Que é importante vocês estudarem para a prova também, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Vai lá ver o que eu mandei no grupo.